gravado, tá? Daqui a pouquinho fica ok aí para vocês. Bom dia, meus gases nobres! Mais uma aula de Química. Salve, salve! JP está com vocês aí para dar continuidade na nossa revisão básica de conteúdos necessários para adentrarmos na química orgânica. E o que eu trouxe hoje como conteúdo, e dando continuidade na aula anterior, é sobre a distribuição eletrônica de elementos químicos ou dos possíveis átomos que a gente vai estar utilizando dentro da química orgânica para construir as moléculas, as estruturas. Porque não existem substâncias sem termos que conhecer as ligações químicas envolvidas entre estes átomos, nas moléculas, né? Claro que eu estou falando, né? E os tipos de átomos que ali se envolvem nas ligações interatômicas. E esses átomos ou elementos químicos existem na tabela periódica e nós precisamos o quê? Conhecer. Quem são metais, quem são os ametais. Dentre eles, nós temos alguns gases nos seus estados líquidos, outros no estado sólido, outros no estados gasosos, né? Nós temos elementos que se comportam nas mudanças de estado físico. Então, hoje, vamos mostrar um pouquinho, já conhecem, vocês já trabalharam no primeiro ano colegial, estou aqui para poder fazer só uma revisão, para poder a gente não ficar pego de surpresa dentro da química orgânica, iniciando um conteúdo sem ter que fazer os ganchos com as aulas anteriores. Isso é muito importante, tá, gente? Então, aqui, ó, o diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama de Linus-Pauling, que é esse aqui, ele é utilizado para distribuir elétrons em subníveis. E até então, nós conhecemos 4 subníveis. O S, temos o P, o D e o F. Inclusive, eles estão aqui, ó, distribuídos. Primeira coluna, S2. Segunda coluna, P6. Terceira coluna, D, tudo D, 10. E a quinta coluna, a quarta coluna, F. Então, são 4 subníveis básicos que nos permitem fazer a configuração eletrônica de qualquer elemento químico. E com qualquer número atômico, que é a identidade do elemento. O S comporta, no máximo, 2 elétrons. Pode pegar 1, pode pegar 2, não pode pegar os 3. Ok? Isso nós vamos ver. O P, de 1 a 6. Não necessariamente tem que pegar os 6, não. Pode pegar 2, 3, 4, vai depender do número atômico do elemento químico. O D, 10. E o F, 14. Se por acaso tivéssemos aqui um número gigantesco, tipo 200, que não existe na tabela periódica, é hipotético, vai até 118. Se a gente tiver 119, 200, 300, 150, um elemento genérico. E se a gente quisesse fazer a distribuição eletrônica dele, tem como sim. Por isso que esse diagrama ele é importante mais do que as famosas camadas que a gente já estudou também. As 7 camadas que o átomo possui. E essas camadas, elas não permitem distribuir os átomos em sua totalidade. Por quê? Vai faltar camadas, né? E sobrar elétrons, porque eles não podem se acomodar nessas quantidades aqui de camadas. Que a gente dizia que a última, no máximo, não pode ter mais do que 8 elétrons, e a penúltima, ela ficaria com um total de 8 ou 18. Isso no modelo atômico de Niels Bohr. Tem Dalton, tem Thomson, tem Bohr. Tem Rutherford, tem Sommerfeld, né? E tem dentre outros. Então, eu estou pegando o quê? Os postulados desse químico, Niels Bohr. E ele colocou que o átomo tem 7 camadas e que essas camadas alojariam, né, ocupariam seus elétrons.
Se eu continuasse aqui, eu estaria colocando o G. Depois o H, depois o I. J, K, L, o alfabeto inteiro, se quisesse. Como é que variou de 4 em 4, né, uma PA, uma progressão aritmética de razão 4, 6 menos 2, 4, 10 menos 6, 4, 14 menos 6, 4. O próximo vai ser quanto aqui, gente? Hipotético, G, vai ter quantos elétrons? Se fosse colocar uma sequência aqui, só para a gente poder deixar aqui completinho. Isso. Ó, 10, 8. Sempre de 4 em 4. O próximo, 22. O próximo, 26. E assim sucessivamente. Então, esses subníveis é uma espécie de subcamadas. Eu tenho a camada, subcamada, subcamada. Depois vem uma outra camada, o nível eletrônico. Então, fica claro os 4 subníveis, mas eu posso ter também outros subníveis hipotéticos que me permitem ir mais além. E aqui eu coloquei o diagrama. A primeira camada que nós conhecemos é a K. Então, ela suporta no máximo 2 elétrons. Então, a camada K tem um subnível S. E o S é composto por 2 elétrons. Tudo pizza? Segundo, esse número 1 significa que é primeira camada, segunda camada, terceira camada, até 7. Por isso que o átomo ele é composto hoje por 7 camadas. E a tabela periódica ela está desenhada, construída em 7 linhas horizontais chamadas de períodos. Se você está de posse ao lado da tabela periódica, ou depois consultar aí no seu Google, você vai ver que a tabela periódica ela tem 7 linhas horizontais e 18 colunas verticais. Essas 7 linhas horizontais é isso aqui, ó. A primeira linha, todos têm subnível S. A segunda linha, todos têm subnível S e P. Terceira linha, ó, tem S, P e D. Então, posso ter elemento lá na terceira linha, que vai variar o número atômico, mas ele pode ter o subnível S, P ou o subnível D. Certo? Então, esses números aqui, ó, que você vê na primeira coluna, totaliza 7 camadas. E 7 níveis eletrônicos. Primeira camada, 2. Segunda camada, L, 2 mais 6, 8, somando aqui como se fossem os expoentes de uma matemática, 8, mas esses são os elétrons. 2 mais 6 mais 10 dá 18, e todos eles estão na terceira camada M. Posso perguntar assim, a camada M possui quantos subníveis energéticos? Né? Quantos subníveis? 3, o D, o P e o S. Não precisa dizer quantos elétrons tem cada um, nós já sabemos lá. A camada L, ou a segunda camada, o segundo nível, possui quantos subníveis? 2. Porque 8 está distribuído entre o P e o S. E quando somado, dá 8. Quarta linha da tabela periódica, ou quarto nível eletrônico? 32. Somando todos os elétrons, 32. Então, a camada N, que é a quarta, por isso que o número que está aqui antes do subnível significa em que linha da tabela periódica o elemento se encontra. E ele tem um total de 32. Mas pode pegar 31? Pode. Pode pegar 27? Pode. Vai depender do número atômico que você vai distribuir daqui a pouquinho. Quinta camada e a quarta tem a mesma quantidade. O que mudou é que essa é a quarta linha, esta é a quinta linha da tabela periódica. E representa um elemento qualquer da quinta linha que lá se encontra. Sexta linha e terceira linha, ou nível, tem o mesmo quantitativo, ó. 18, 18. O que muda? Que esses aqui estão na terceira linha e esses estão na sexta linha da tabela periódica. Tá? Só fazendo aqui um adendo. E aqui a sétima camada, eu tenho 2 mais 6, 8, que é a camada Q. Tá ok? Então, são o quantitativo de elétrons que cada camada suporta. Agora, para você distribuir, tem que obedecer o sentido das flechas. Você não pode colocar, ó,
tudo na linha horizontal. Colocando na linha horizontal do jeitinho que você quer. Não, você tem que obedecer o sentido de ordem crescente de energia, né? Até aqui vai tudo beleza, ó. Até aqui o 3P6 vai beleza. Quando chega aqui no 3P6, já tem o quê? 2 caminhos a seguir. Ou você pensa de ir para o 3D10, ou você pensa de seguir para o 4S2, ó. Aqui já é um mistério de dúvidas, que restam dúvidas, né? 3P6, eu não posso ir para o 3D10. Eu cometo erro na distribuição. Não está na ordem das flechas, das diagonais. Essas flechinhas diagonais aqui, ó, não estão na ordem. Você está no 3P6, você tem que ir aonde? 4S2. Para voltar ao 3D10. Aqui termina, aqui é final de seta. Lá é onde começa na próxima linha da diagonal. 3P6, não queira ir para o 3D10, porque tudo vai ser 3. Tá? Então, exatamente. Então, deve ser na ordem, para não cometer o erro. Chegou aqui, vai ser 3D10, porque eu sei que tem o 3D10, você quer colocar a linha horizontal. E a distribuição é o quê? Na diagonal. Chegou em 4P6, você não pode ir para o 4D10. Você tem que descer ao 5S2. Terminou no 5S2? Terminou. Vai aonde agora? 4D10. Ok? Ou, igual você está colocando aí, na soma é mais fácil, né? Com certeza, mas você vai ter um diagrama montado primeiro, né? Que eu até sugiro, por exemplo, você capricha no diagrama, você tem um diagrama lá no cantinho do seu caderno, ou está impresso. Você tem um diagrama completo. Já tem o total de elétrons já nele. O número que você for dar, por exemplo, o cálcio, olha aqui, número atômico 20. Pega na ideia da colega que colocou lá, que faz a soma. Número atômico 20. Então, eu vou fazer a distribuição aqui, ó. 2, até dar o 20, tá? 4, 10, 12, 16. Cadê? Perdi 2, 4, 10, 12, 18, 20. Olha aqui onde deu 20. Deu 20. Só que você tem que aprender a fazer também, porque dependendo da situação onde você estiver estudando, né? E não fornecer para você o diagrama, você tem que saber fazer o diagrama, monta ele na prova, e depois você começa só a fazer a soma dos números atômicos fornecidos lá para você. É uma forma que você vai criando. Mas que uma hora você tem que fazer a distribuição mesmo, independente de ter ou não o número atômico. Tá? Eu prefiro ainda distribuir. Do jeito que está aqui, eu olho tanto número, eu me perco. Igual o Matheus está colocando. Aí eu vou fazer a distribuição aqui do 20. Ó. Colocar aqui no cantinho. Eu tenho o número atômico do cálcio. Então tá aqui, 20. Aí você pode começar a olhar para o diagrama. Você pode começar a olhar para o diagrama, cada um com seus métodos. Beleza. Isso mesmo. Lindo. Ó. 1S2. Comecei. Beleza. Aí vou para 2S2. O início sempre é mais tranquilo. 2P6. E sempre lembrar de somar para não passar do número. Deu 10 ali. Depois do 2P6, olha para onde nós vamos. 3S2. Fechei aqui a diagonal que não entra mais ninguém. 3S2, eu vou para o 3P6. 3P6. É aquela questão, ó. Eu não vou para o 3D10, que eu vou cometer um erro. Eu vou ter que seguir a diagonal, a seta, o finalzinho da seta. 4S2. Primeiro aqui, ó, 4S2. Pronto. Deu 20 elétrons. Parou no 4S2, ó. Tudo isso aqui, para baixo, não usa. Você vai usar se o número for muito maior, 70, 80, aí você começa a usar todo o diagrama. Mas aqui já deu 20. Primeira camada,
tem 2. Segunda camada, 2 mais 6, 8. 2 mais 6, 8. E a última, 2. Então, aqui é o que nós chamamos de quê? Ó, o que é que nós queremos daqui para frente? Camada de valência. Quem é a camada de valência? O 4s2. É isso que nós queremos com essa distribuição, focar em cima da camada de valência. Ou seja, o último da primeira coluna. Deu quanto? 4s2. Mas se tivesse outro 4 aqui, também faria parte da camada de valência, porque carrega o número 4. Se fosse um 4p6 tivesse terminado, é o 4s2 e o 4p6. O que é a camada de valência? É a camada externa. É aquela camada que me determina quantos elétrons vão ter para serem perdidos ou serem recebidos em uma ligação química. O final da história se resume na camada de valência. Tem quantos elétrons aqui? 2. Então eu sei que é um metal. Por que, Zé? Tem 2 elétrons na camada final. Ó. E quem tem 2 elétrons? Quem é? Cálcio. Você sabe que o cálcio é um metal. Cálcio é um metal alcalino terroso. E aí ele está aonde? Na 4ª linha da tabela periódica e pertence a um grupo chamado, que você olhar na tabela periódica, 2A. Certo? Então, 4ª linha da tabela periódica, porque terminou no subnível S, e ele tem 2A. Vai, amanhã. Terminou em S, grupo A. Terminou em P, grupo A. Então, se terminar em S ou terminar em P, você vai ter um grupo da tabela periódica chamado de A. São os representativos da tabela periódica. A. E se terminar em D ou em F, que são os 4 subníveis? Se terminar em D, ou em F, aí aqui você vai ter o grupo B. As 2 primeiras colunas, né? As 2 primeiras colunas, se terminar numa dessas letrinhas, A. Se terminar nessas 2 últimas aqui em D ou F, você sabe que pertence ao grupo de transição. Metais de transição. Aquele meio da tabela periódica. Vamos fazer mais? Vamos fazer uns aqui de números maiores, menores, e a gente precisa saber disso aí. A gente quer encontrar a camada de valência. Ó, pagou. Abriu espaço para nós agora. Vamos jogar número atômico. Cloro, 17. Qualquer elemento químico. Aí depois eu vou só focar nos que a gente mais vai ser usados. Ó, cloro. Se você tem a tabela periódica, olha a manha. Você vai lá e fala assim, bom, J, pertence à família 7A. Pronto, você consultou a tabela periódica. Quantos elétrons tem na camada de valência? 7. O quê? É isso mesmo. Então, se você está vendo aqui, ó, camada de valência 4s2, e por esse elemento químico chamado cloro, de número atômico 17, olha a família do cara, 7A. Significa que ele tem quantos elétrons na última camada? 7. E para poder ter certeza, bora. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, sempre lembrando das diagonais. Quando você faz as diagonais, não entra mais ninguém nessa coluna, nessas linhas. 3p, 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12. E para 17, que é o número que está sendo distribuído? 5. Beleza? O P ele pode ter, no máximo, 6. Mas aqui já pegou quanto? Ó, 5. Porque depende do número atômico. E aí você vem na última camada. Vamos, última camada está aqui, ó. 3. 2 mais 5,
7 elétrons. Vou chamar de CV, camada de valência, tá? CV, camada de valência. Olha quantos elétrons tem. E eu dizia, alguns minutinhos atrás, ó, é 7. Aqui é 7. Terminou em qual subnível? Professor, Oi? por exemplo, se fosse um número maior, né? Aí vamos supor que dava no 3P6. Toda vez tem que voltar para o 4S2? Se fosse no 3P6 aqui, aí eu tinha Uhum. que ir para o 4S2. Ah, tá. Beleza. Aqui é porque terminou o total de 17. Uhum. Aí, 7 elétrons, 7A. Terminou no subnível P. Se terminar em P, olha o grupo. A. E aí você vem e coloca o A. Agora, qual é o número que antecede? É o que está na camada de valência. Ó, 7. Aí você formou o grupo de partida, 7A. Então, os halogênios. Halogênios. Opa, beleza? E aí, como é que vai? Einstein e tal. Halogênios, 7 elétrons na camada de valência. É isso que nós queremos. Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele precisa fazer, olha só, vai juntando. Ele precisa fazer apenas uma ligação. Por que uma ligação que o cloro tem que fazer? Porque tem que ter a estabilidade de quantos elétrons? Todos buscam estabilidade de quantos elétrons na última camada de valência quando ligados? Quantos? Teoria do octeto. Teoria do octeto. Oct significa que 90% dos átomos, quando ligados, buscam uma estabilidade de 8 elétrons. Então, quem é que tem 8 elétrons já é feliz dentro da tabela periódica? Os gases nobres, meus nobres. Os gases nobres. Olha o nome da família, 8A. Gases nobres. Eles já são inertes, já são estáveis por natureza. Eles podem fazer ligação? Pode, só que vai ser feliz acima, a felicidade dele vai ser muito maior acima de 8 elétrons. Enquanto que todos os outros, se eu pegar aqui a família do 8A, ó, hélio, negão, armou, o Krau, na checa da Ronalda. Olha aqui. Todos esses aqui, eles pertencem ao 8A, gases nobres. Todos. Tirando o hélio, todos esses 5, 3, 4, 5, eles na última camada têm 8 elétrons. E o hidrogênio passa a ter 2 elétrons. Por quê? O hélio, o número atômico dele é 2. O hidrogênio tem número atômico 1. Hidrogênio, quando se liga, se assemelha ao hélio. Fica com 2. Por isso que busca uma semelhança ao hélio por ele pertencer à família do 8A, gás nobre. E todos os outros átomos da tabela periódica, tirando aqui 5, 3, 4, 5. 5, 118 menos 5, 113. Significa que 113 átomos restantes da tabela periódica, para poder se ligar entre si e formar substâncias, sólida, líquidas ou gasosa, tem que tirar o chapéu e pedir benção para esses aqui. Tem que pedir benção para esses aqui, pedindo permissão para poder fazer a ligação, porque é esses aqui que vão autorizar, se liga ou se não liga. Porque todos eles, inclusive o cloreto, tem quantos elétrons na última camada? 7. Precisa fazer quantas ligações para poder atingir 8 em base dos gases nobres? Uma. O cálcio aqui precisa fazer quantas ligações? 2. Só que ele vai fazer 2. E o outro com quem ele vai se ligar tem que ter quanto do outro lado? Pensa aí. Cálcio tem 2 elétrons.
Então, ele vai fazer duas. E o outro, com quem ele vai se ligar, tem que ter quanto? Para atingir isso aqui. Quanto? 6, não é verdade? Vai ter que ter 6. Alguém de lá vai ter que ter 6, que ele vai falar assim, ó, eu tenho 2 elétrons para você. Aí o outro de lá vai falar assim, eu tenho 6. Vamos buscar uma estabilidade? Vamos namorar? Vamos formar uma aliança? Vamos sim. Então eu tenho 2 elétrons para passar para você e você tem 6 para poder receber esses 2. 6 com mais 2 que vem, 8. E aquele que vai perder os 2 na ligação, vai ficar com quanto? Olha para cá. Perde 2 na ligação. E agora passa a ficar com quanto também? Feliz, ó. E quem tinha 6? Recebeu 2. Também ficou com quanto lá? 8. Em função de quem? Dos gases nobres. Então, todos os átomos buscam uma estabilidade, né, de ligação química, ser estável, confortável. É isso. Entendeu? Então, aqui vamos pegar outro elemento. Ó. Oxigênio. 1s2. Primeiro, se você for a tabela periódica, o que é que você vai achar para ele? 6A. Aí você fala 6A, bom, se está dizendo que é A, ou pode ser no S, ou pode terminar no P, que eu já disse. E o 6 significa que na camada de valência, já vai ter 6, matou a paca. Já era, matou a paca, 6. Então significa que ele vai ter 6 à espera de 2. Então ele só pode fazer 2 ligações. Quem tem 6 só pode fazer 2. 6 mais 2, 8. É o caso do cálcio, que tem 2 para perder, e o cara que é oxigênio tem 6. Então ele vai receber 2, e vai fechar sua estabilidade com 8. Vamos lá. 1S, 2. 2S, 2. 2 mais 2 dá 4. Para 8 está faltando 4. Então, 2P4. Olha o P aqui com 4. Só que nós sabemos que o limite máximo dele é 6. Há pouco minutinho o cloro pegou 5 nesse P. E agora pegou 6. Pegou 4. Primeira camada aqui, você sabe que tem 2. 2 mais 4, 6. Última camada, 6 elétrons. 2 mais 4. Terminou no subnível P? Sim. Então, é A. É A. E tem quantos elétrons na camada de valência? 6. Olha para cima. 6A. Jota, me explica de novo. Quem é a camada de valência? É só o 2P4 que você fala? Ou é tudo que está na linha do número 2, da segunda linha da tabela periódica? Exatamente isso aqui, ó, 2S2 e o 2P4. Isso que é a camada de valência. Camada de valência do átomo de oxigênio é isso aqui, ó. 2S2 e 2P4. Como é que você pode considerar só o 2P4? Ele é o mais energético, o 2P4. Subnível, mais energético. Mas o 2S2 e o 2P4, senão você não vai afirmar que tem 6, ó. Que é a soma do 2 mais o 4. 2 mais 4, você somando vai encontrar 6. É isso que tem que pensar aí. Não é só o 2P4. É tudo que está na linha do número 2. Tudo que está na linha do número 4. Tudo que está na linha que terminar do número X. Mas que você tem que considerar a camada de valência, tem. Tá? Então, significa que esse cara, por ele ter 6 elétrons na camada de valência, ele tem que fazer 2 ligações. E essas ligações é o que a gente vai mostrando. Vou buscar aqui alguns modelitos.
Vou pegar minha caixinha aqui. Só um minutinho. E agora, José? Aqui. Olha lá. Aí eu trago meus modelinhos, aqueles pininhos. Ó o oxigênio aqui na minha mão. A gente tá pegando o oxigênio. Ó. Só pode fazer 2 ligações. Ó. Pode fazer só 2 ligações. Essa bolinha aqui. Ó. E aí eu tenho o amigo dele, o hidrogênio. Essa bolinha aqui só com uma pontinha para poder você esse canudinho aqui, ó, como eu apresentei na quarta-feira. Aí você conecta aqui, faz um pirulito, tem outro pirulito, vem na bolinha de oxigênio e faz isso. Ó. Então o oxigênio, você formou uma molécula da água, certo? Aonde eu estou segurado é o O. E as 2 laranjadinhas, HH, então dá H2. E aqui, O, H2O. Então, o oxigênio, independente com quem vai se ligar, só pode fazer isso. Ó, isso aqui. Só pode fazer isso. Então, estou aqui, ó. Oxigênio. Vai fazer apenas 2 ligações, porque na última camada, olha só, gente. Na última camada, ele tem 6 elétrons. Então, para adquirir estabilidade, tem que fazer 2, que quando somar dá 8. Então, a maioria busca esse número 8. Tá? 6, 8, 5, 8, 4, 8. Aí você vai vendo. Se ele tem 4, vai ter que fazer 4. Se ele tem 5, tem que fazer 3. Se ele tem 6, 2. Se ele tem 7, 1. Tudo para somar 8. Vamos lá, vamos fazer mais. Vamos fazer mais aqui. Vamos pegar outros elementos químicos. Por exemplo, o cloro, né? O cloro, há poucos minutinhos atrás, nós fizemos, só para lembrar, o cloro, número atômico 17. Achamos quantos elétrons na camada final? 7. Porque ele é da família 7A. Top, né? Só para lembrar. Então, se ele é 7A, significa que ele tem que fazer quantas ligações? Uma ligação, correto? Isso. Dá uma olhada para cá. Ó. A bolinha aqui, ó. Eita. Ó, a bolinha. Bolinha verde. Bolinha verde. Pode ser de outra cor também. Só tem um pino. Só que você deve estar perguntando, JP, mas ainda agora você mostrou o hidrogênio. Mostrou, não foi? O hidrogênio também tem um, ó. A bolinha, né? Tal. Agora, olha para essa. Ó. Aí agora eu venho com a ligação e faço isso. Um lá e outro cá. Então, o cloro, bola verde, tem que fazer uma ligação. E no caso ele fez uma ligação com o hidrogênio. Olha aqui. Hidrogênio, traço, cloro. Olha só a ligação aqui. Né? Vamos dizer assim. Olha lá a ligação. O cloro é maior. Você viu que ele tem mais camadas, né? A gente fez isso. Ele tem mais camada. Então, o raio dele é maior. O hidrogênio, o raio é menor. Porque se você for na família, por exemplo, do 7A, e você fez a distribuição, você achou, ó, achou 1, 2, 3. Né? Deu 3. 2, 8 e 7. Significa que ele tem o quê? Um raio maior. Tem 3 camadas.
Perfeito. E o hidrogênio, você só tem uma camada. Aqui é o centro e para cá é o raio. Então, o raio desse é menor do que esse. Porque o cloro tem muito mais camadas, 7. 3 camadas, ó. Então, ele vai crescer. A bola é maior. A bola de isopor é maior. E a do hidrogênio, a bolinha é menor. Da mesma forma, se você ligar aqui com o oxigênio e fizer a molécula da água, né? Se você fizer aqui a molécula da água para o átomo de oxigênio, você vai ter isso aqui, ó. O oxigênio, olha quantas camadas, ó. Ó o oxigênio. 1, 2. Tchan, primeira camada, 2. E a segunda camada, 6, ó. 2. E a segunda camada, que é de valência, tem 6 elétrons. Olha lá. Ok. Se for com hidrogênio, o hidrogênio tem uma camada. Um elétron. Aqui eu estou fazendo com o oxigênio e aqui eu estou fazendo com o hidrogênio. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Olha lá. Significa o quê? Que o átomo de oxigênio fez quantas? Aqui. 2. E o hidrogênio fez quanta? 1. Essa ligação aqui que você está vendo, ó, que é a ligação covalente, ó, é uma ligação com o oxigênio. O hidrogênio faz uma ligação com o oxigênio. Aí o oxigênio também faz uma com o hidrogênio. Agora, para o outro lado. O oxigênio faz outra ligação com o hidrogênio. Lê ao contrário. O hidrogênio também faz uma ligação com o oxigênio. Ao todo, o oxigênio realizou 2. E o hidrogênio realizou 1. Interessante. Então, está aqui. O que você está vendo, ó. Ó, o oxigênio. Aí vem o hidrogênio. Engata aqui, ó. Então, se ele engata aqui, ele faz uma ligação. Ó. Se eu desconectar do oxigênio, olha aí a ligação verde para ele. Ó. Ele está querendo fazer uma ligação, engatar com alguém. Ele está querendo engatar lá com alguém, ó. Ó. Tá vendo? Agorinha, Matheus. Ó, tá engatando com alguém. Aí esse alguém sou eu. Ó, aqui, ó. Aí quer fazer a ligação lá, ó. O oxigênio quer fazer uma. Para não brigar, tem que encaixar, ó. Então, o oxigênio faz uma para cá e o hidrogênio faz outra para lá. Isso que significa ligação covalente, compartilhando elétrons. Olha lá. Vem do outro lado. Cada hidrogênio fez a sua e o oxigênio fez 2. Então, fica atento à camada de valência, que é importante para nós descobrirmos qual o quantitativo de ligações que se faz. Olha aqui. NH3. Olha para essa molécula de amônia. NH3. Se eu buscar o nitrogênio, na tabela periódica, ó, o número atômico dele é 7. E eu, consultando a tabela periódica, achamos a família, 5A. Ó, sempre de olho a tabela periódica, 5A. Então, se ele tem 5 elétrons na camada de valência, olha para quanto que ele vai fazer. Acho que já captou, né? E olha quantos hidrogênios tem aqui, ó. 3. Por quê? Vai satisfazer o nitrogênio. O nitrogênio tem que fazer 3. Então, eu preciso de 3 bolinhas de hidrogênio. Mas isso você está agora, né, relembrando. Mas vamos fazer a montagem? Olha o 7. Vamos ver quantas camadas. 2. 2S, 2. 2 mais 2, 4. Para 7, falta 3. 2P, 3. Olha o P com 3. Camada de valência, faz favor. Ó, 2 somos com 3, dá 5. Elétron. Olha só a camada de valência. Tudo isso aqui, gente. 2S2, 2P3. Está na segunda linha da tabela periódica. Em algum lugar tá. Só que terminou em P, terminou. Qual é o grupo? A.
Terminou em P, A. Quantos tem na camada de valência? Volta o 5 lá de novo. Então, primeira camada, 2. Segunda camada, 5. Você já sabe que tem um raio maior. E o hidrogênio, olhando na tabela, número atômico 1. Qual é a família dele que eu acabei de olhar? 1A. Faz a configuração. 1S, 1. Quantos elétrons na primeira e última? 1 elétron. A camada de valência dele é 1S1. Terminou em S? Terminou. Qual que é a família? A. Quantos tem na primeira e última camada? 1. Então, volta um lá de novo, Zé. 1A. Então, vamos fazer a disposição. Tem um átomo de nitrogênio e ele tem 5 elétrons na sua camada final. Precisa fazer 3 ligações. Precisa fazer 3 ligações. 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Olha lá. O que é que você pode encontrar com nitrogênio? Pode ter uma ligação dupla. Posso ter as 3 ligações. Essa é simples, né? E essa é uma ligação dupla, lógico. Essa aqui são todas 3 simples. E aqui eu tenho uma ligação tripla. Porque sabemos que o nitrogênio pode fazer 3. E aí? Aonde é que o hidrogênio pode entrar na jogada? O hidrogênio ele vai entrar aqui, ó. Um aqui, outro aqui. Mas ele não entra aqui. Ele não entra aqui. Aqui ele pode entrar. Por quê? O hidrogênio só pode fazer uma ligação. E aqui eu tenho 3 ligações. O hidrogênio aqui não pode. Aqui eu também tenho 2 ligações. O hidrogênio não pode entrar. Aqui ele só pode fazer uma de cada vez. Simples. E ali eu tenho uma dupla e aqui eu tenho uma tripla. Quem é que entra aqui? Alguém que está com quanto na última camada? Vamos ver. Fale para mim. Quem é que pode entrar aqui? Alguém que tem quanto na última camada? De valência. Quantos elétrons aqui? Desse outro lado aqui, um hipotético. 2. Alguém... Quanto? 2. 2? Seis? 6. Ah, é verdade. 6, porque esse aqui, ó, ele tem 1, 2, 3. Esse está completo. Agora tem 2 incompletas. Na interrogação, quem entra do lado de lá direito? Alguém que vai ter, ó, 6, que vai receber essas 2 varetinhas, que são as 2 ligações do nitro. Quem é que entra aqui? Alguém que tem quanto? 4. 5. 5, porque aqui, ó, não tem mais ninguém ligando para cá. As 3 deles estão para lá. Então tem que entrar aqui alguém de 5 elétrons. Certo? Porque 5 vai receber 3, 8. Eu posso ter outro nitrogênio de lá. E quem é 5 elétrons? Ó, quem é 5 elétrons? Alguém disso. Alguém dali. Quem é aqui? Alguém assim. Olha como é que você começa a pegar a manha. Me dá aqui. Ó. Olha aqui o que é que eu tenho. Ó. Não, amor. Não. É do vovô da aula. Olha essa aqui. Olha essa molécula da amônia. Ó, NH3, NH3. Ó, NH3. Olha lá. A bola azul é o N. E o N está fazendo 3 ligações, ó, espacialmente, ó. Olha lá, tô segurando aqui em cima
do nitrogênio. E cada bolinha dessa que gira é o hidrogênio, totalizando que cada hidrogênio faz uma, e cada bolinha azul, que é o nitrogênio, faz as suas 3 lá atrás do quadro, ó. Então, é o caso. Agora, essa aqui, para entrar lá, essas 3 ligações que estão abertas no plano, eu tenho que colocar elas paralelas, né? Seria uma outra bolinha com 3 pinos. Daquele jeito lá, ó. Um pino aqui, um pino aqui e um pino aqui, que liga lá com o outro, fazendo uma linear, uma linha de caderno. Desse jeito não tem como, tá vendo? Não tem como fazer linha de caderno, porque os 3 estão o quê? Piramidal. Tá sendo um formato de uma pirâmide. Se eu juntar as pontas, né, dá para formar uma pirâmide. Só que isso aqui é no plano, sabe? Isso que a gente desenha aqui é no plano. Mas se você desenhar da forma... professor. Exemplo. Tipo, quiser fazer outra ligação, né? Isso. Aí usa linear, né? Usa linear. Aí a linear seria o quê? Mais ou menos nesse modelo aqui, ó. 3, né, paralelos aqui. Ó, outra ligação aqui e outra em cima. Quando você pegasse uma bolinha de isopor e colocasse 3 palitos de dente. Fizesse assim, ó. Ó. Certo? Aí aqui essa bola seria um N e aqui seria um N. Porque os N são da família 5A. Então aqui você formaria a molécula do gás nitrogênio da atmosfera. Ó, N2, teria 2 átomos de nitrogênio. E no meio eu tenho uma tripla ligação. Então eu tenho aqui uma ligação simples, reta. Só que para formar o nitrogênio eu teria que ter 3 retinhas dessa saindo de um átomo igual o outro da esquerda. Ó, aí esse caso aqui é o cloro, é o HCl. Né? E os átomos que eu tenho aqui, para formar, ó, essa aqui com tantas pontas, né? Ó, tenho várias bolas com tantas pontinhas aqui, ó. Aí você vai enxergar que, mesmo assim, ainda não dá para formar as 3. Vai sair aberto, então eu não tenho ela que forme as 3 lineares. Mas pela ideia aí, é você ter uma bolinha de isopor que a gente consegue colocar elas paralelas. Fica top. Né? E aqui, eu coloco o outro, fez isso. E ali, seria alguém, né, da 6A. Poderia ter um oxigênio aqui, ó. HNO. Se você colocar um oxigênio aqui, que ele é da... Se colocar um oxigênio aqui na ponta, vai ficar o H de cá, o N aqui, e uma dupla lá com oxigênio assim, ó. Porque o oxigênio, ele é da família 6A. Ele faz suas 2 ligações, ó. 2 ligações. Ele pode fazer a ligação, aí você vai descobrindo. Ele pode fazer uma simples, outra simples. Ou ele pode fazer uma dupla. Olha aí, porque o oxigênio, ele pode fazer 2 simples ou 2 duplas. Uma dupla. É o caso da ponta de lá, ó. Se você tiver assim, ó, a bola aqui, que é o nitrogênio, 1, 2. O oxigênio lá. E aqui, o hidrogênio. Ficaria assim, ó. Aí você vem e mata a paca, né? Porque aqui é o hidrogênio, aqui é o nitro e aqui o O. Aqui eu tenho uma ligação entre esses 2 aqui, dupla, e aqui entre o hidrogênio e o nitrogênio, uma ligação simples. Aí. E aí, com certeza, o nitrogênio da família 5A, ele usou 1, 2, 3. 3 elétrons. Ainda sobra 2, correto? Porque o nitrogênio, ele tem quantos elétrons? 5. Usou quanto dos 5? Cada vareta é como se você tivesse 2 elétrons, só que é um de lá e o outro de cá, de átomos diferentes. Se eu pensar só no nitrogênio, aqui, ó, se eu pensar no nitrogênio, ele tem 1, 2, 3, 4, e aqui 5. Então, ele usou
usou essa ligação, usou essa outra ligação e usou essa ligação. Sobraram aqui 2 elétrons, correto? Sobraram 2 pontinhos aqui elétrons. Você vai ver muito nos livros, né? 2 pontinhos livres é o quê? Elétrons que não se ligaram. E se esses elétrons não se ligaram, eles vão causar uma repulsão, porque elétrons, eles têm a mesma carga elétrica, ou seja, negativo. Por isso que a gente faz o E de elétron e coloca o menos em cima, para mostrar que o elétron é negativo. Quando eu coloco o P e o mais em cima, é próton positivo. Certo? O nêutron é N com a bolinha 0. Não tem carga. As partículas do átomo. E aí, no que sobra pares elétrons, quando sobra pares elétrons, os elétrons estão aqui em cima, fazendo isso aqui, ó. Tipo, fazendo uma repulsão no outro, vai para lá. Tipo um ímã, vai para cá. E os caras querendo se ligar aqui embaixo, ó. Né? Os caras querendo se ligar aqui, ó, embaixo. Nas laterais aqui. E tem 2 elétrons aqui em cima que fica criando repulsão. Por quê? Cargas elétricas iguais, cargas de mesmos sinais, não dá uma atração. Ó, o que é que causa? 2 ímãs. Causa isso aqui, ó. Uma repulsão. Um para lá, outro para cá. Porque se são iguais, não tem como ser atração. Positivo e negativo, fecha. Entendeu? Tem que ser diferente. Por isso que as ligações, elas têm cargas. Né? Positiva, cátion. Negativa, ânion. Aí, com isso, atração eletrostática. E desse jeito, 2 elétrons, ó, o que vai fazer com as ligações aqui, que seria reta? Ó. Eles empurram as ligações que eram para ser retinhas, eles vão empurrar, porque lá em cima está sobrando elétron da cabeça, em cima aqui de JP, ó. Está sobrando elétron. Aí esses elétrons estão brigando lá em cima. E essas ligações aqui, vai ter que baixar. Porque quando baixa, aqui também tem elétrons, ó. Certo? Aqui também tem elétrons, ó. Aqui tem elétrons. Do lado de lá também tem outros elétrons, que é do oxigênio. E aqui um do hidrogênio. Né? Um elétron do hidrogênio aqui é negativo. Aqui também são negativos. Então, olha o tanto de elétrons que tem aqui também abaixo deles. Então, esses elétrons aqui, com esses daqui e mais os de cima, eles são obrigados a ceder. Eu me rendo. E aí, o que era para ficar assim, faz isso, ó. Por isso que dá esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aí, ó. Não tem como ficar linha reta assim, ó. Algumas moléculas sim, porque esses aqui não tem ninguém no meio aqui, como a bolinha azul, ó. Aí esses elétrons aqui que eu estou segurando nele, ó, esse pontinho que está sobrando, são elétrons que estão aqui, ó. Como se fosse esse pontinho aqui, ó. Que você vê. E não tem como, né, gente? Mostrar espacialmente aqui os elétrons em cima aqui num ponto. Ó. Aí, todos estão o quê? Para baixo. Fazendo isso aqui, ó. N, um para cá, outro para cá, outro para cá. E esse par de elétrons eu vou colocar lá em cima. E aí você pega e vai fazendo isso aqui com a régua. Ó. Olha lá. Então, o que é que você acaba de ter? Geometricamente. O nitrogênio está aqui, no centro. Eu tenho hidrogênio aqui nesse vértice, hidrogênio nesse vértice, hidrogênio nesse vértice. E o outro vértice é o par de elétrons que não foi ligado. Correto? Aí, o que é que você tem? Pirâmide. Você tem uma pirâmide aqui do Egito. Uma pirâmide aí, ó. Uma face, 2, 3 e a de baixo, 4. Né? Olha lá o que você tem. Geometria da molécula. Gente, esse assunto ele é top. 8 horas, 7h59. Finalizamos as nossas 2 aulas, ó. Nem deu para perceber, né? Nem deu para perceber que a gente já vai ter que despedir agora, né? Para que vocês entrem para outra aula e às 9 horas a gente ir para a reunião. Né? Um abraço. Muito obrigado aí mesmo
pela participação de todos vocês, quase 60 na sala. Tá? Muito obrigado por a sexta-feira. E vocês estarem aqui junto comigo na manhã, fazendo essas aulas acontecer. Né? É interessante, gente, fica muito mais fácil para você entrar depois no conteúdo de química orgânica, porque a gente vai precisar de tudo isso aqui. E professor? Oi. Amanhã tem aula? Amanhã, sabadão, tem não. Ah, não, beleza. Beleza? Aí já aviso para vocês, amanhã, a aula nossa, uma aula de química orgânica que a gente teria, né? A gente já finalizou a semana, quarta 2, hoje 2, essa de sexta-feira vamos ficar sem, mas nas próximas a gente deixa atividade. Toda aula de sábado, se precisar, eu entro ao vivo. Se não, eu deixo 1 ou 2 exercícios ali, para que vocês possam fazer e cumprir os 30 minutinhos ali também. Sim, agora eu vou finalizar a gravação, e assim, depois que eu fizer o download, aí eu disponibilizo para vocês esta aula de hoje, lá no Classroom e também no grupo do WhatsApp. Tudo pizza? Um abraço. Tchau, tchau.